O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós então hoje a memória do martírio de São João Batista. Nós celebramos com solenidade o nascimento deste santo e hoje nós celebramos a memória do seu martírio. Na igreja existem essas ocasiões onde muitas vezes uma ocasião que é tida como um grau inferior, como no caso a memória, mas ela é engrandecida com alguns sinais que o tornam ilustre e solene, né? Por exemplo, tem um evangelho próprio, mesmo sendo memória. Na liturgia das horas também nós encontramos, né? mais prerrogativas que muitas vezes em algumas festas dos apóstolos nós não encontramos. Precisamos recorrer ao comum. Então é uma memória, mas é uma memória muito importante, porque justamente João Batista ele faz essa ligação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. João Batista é o último dos profetas e ao mesmo tempo ele é o primeiro dos discípulos, né? Ele deu a vida não porque Herodes impôs que ele recusasse Jesus, que ele negasse o nome de Jesus, como aos primeiros mártires era imposto, né? Renuncie ao Cristo, renuncie a Jesus, pise na cruz, ofereça sacrifício aos ídolos. João Batista não passa por esse tipo de provação, mas ele derrama o seu sangue defendendo a verdade. E essa é a marca do martírio de João Batista. Por isso, em João Batista nós encontramos essa unidade entre a profecia do Antigo Testamento e até mesmo algumas características próprias, como a firmeza, a fortaleza, né, até um pouco de dureza no que diz, no que defende, e também a coragem já do Novo Testamento, onde pela firmeza de fé ele dá já um testemunho de Cristo que diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas esse evangelho de hoje ele é interessante porque nós vemos aqui a postura de Herodes. Poderíamos dizer que é a postura de um poder temporal, de um poder deste mundo, e a postura de um profeta. Profeta aqui no sentido amplo da palavra, não só, como eu já disse,
profeta do Antigo Testamento, mas profeta como nós também somos chamados a ser. Em Jesus nós somos sacerdotes, profetas e reis. Então, nós vamos vendo, e chega a ser, eu fico imaginando essa relação de Herodes e João Batista, né? O texto nos dá algumas dicas, como por exemplo, Herodes fica muito bravo quando João Batista diz para ele: olha, você não pode ficar com a mulher do seu irmão, né? Você não pode cometer adultério, né? Mesmo sendo rei, isso não te é permitido. Herodes fica bravo, manda prender João, coloca na corrente, coloca na prisão, mas ao mesmo tempo Herodes gostava de escutá-lo. Herodes reconhece a santidade, e diz aqui, né? Porque sabia que ele era justo e santo. Então Herodes prendia para dizer: fica longe de causar problemas, porque o grande problema não era se João Batista dissesse para Herodes que ele não podia ficar com a mulher do irmão dele. O problema é se ele espalhasse esse tipo de notícia pelo reino, ia desmoralizar o rei. Esse rei é adúltero. E começasse a aglomerar pessoas do lado de João Batista, e de repente ele derrubaria o rei, na cabeça louca de um rei, né? Então Herodes tira João Batista de campo, vamos dizer assim, prende ele, mas ao mesmo tempo gosta de escutá-lo. Se nós olharmos bem, nós vamos encontrar esse tipo de relação entre a igreja e o mundo. Muitas vezes, para fazer uma média, as pessoas têm o mundo tem uma certa, tenta de uma certa forma se aproximar um pouquinho da igreja, mas ao mesmo tempo coloca de lado quando a igreja diz a verdade. Quando a igreja, por exemplo, diz com todas as letras: nós somos a favor da vida e contra o aborto, não querem escutar esse tipo de coisa. Mas de repente, numa emissora que é totalmente a favor, passa uma missa aos domingos de manhã. Entenderam essa relação de proximidade e ao mesmo tempo tenta calar a voz da profecia, né? Ó, fica quietinho aqui dentro, aqui. A gente de vez em quando joga até um ossinho para você brincar aí um pouquinho, para fazer de conta que a gente escuta você. Mas a igreja não se rende a isso. Como João Batista não se rendeu a Herodes. Imagina se João Batista voltasse atrás do seu discurso e quisesse ficar amigo de Herodes, ele conseguiria. Olha, não é bem assim. Eu estou vendo que vocês se dão tão bem. Deus nos fez para a gente ser feliz, né? Pode ficar com a mulher do seu irmão. Pode ficar. Vocês estão felizes, tudo é família. Quem sou eu para dizer o que é família? Deixa eu participar da festinha também. João Batista poderia voltar atrás da profecia, mas eu tenho certeza que mesmo na prisão ele continuava dizendo para Herodes: você ainda está errado. Eu estou preso, mas você está errado. E o bonito é perceber que João estava dentro de um calabouço, preso em correntes. Mas quem estava mais preso era Herodes. Preso no pecado e preso na mentira. Ele não conseguia se desvencilhar de João, que estava lá embaixo. Tanto que quando a mulher pede a cabeça de João, ele sofre. O pecado nos prende muito mais do que as correntes por causa da verdade. O pecado nos prende muito mais. A mentira nos prende muito mais do que a força de anunciar a verdade. E o pecado nos cega. Olha essa doida que foi dançar, agradou a todos e o rei diz: gente, isso parece piada de gênio da lâmpada mágica. Você pode pedir o que você quiser, até a metade do meu reino, você peça o que você quiser. Parafraseando o Padre Léo, a anta pede a cabeça de João Batista. E ela vai perguntar para a mãe, né? O que eu peço? Olha o ódio como cega a pessoa. Ela podia ter o que ela quisesse. Como o pecado nos tira a dimensão dos valores. Como o pecado vai tirando de nós a dimensão daquilo que é importante, daquilo que é completamente desnecessário e irrelevante. João Batista estava preso. Não ia fazer mal nenhum para ela, humanamente falando. Ela podia pedir o que ela quisesse. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, nós rezamos assim também. Nós podemos pedir o que nós quisermos para Deus.
Claro que dentro do plano salvífico Ele vai nos dar, se for de acordo com a nossa salvação. Deus não nos concede nada que não seja propício à nossa salvação, mas nós podemos pedir o que nós quisermos. E às vezes a gente fica pedindo para ser melhor que o outro, a gente fica pedindo para... Às vezes tem tantos pedidos e tem tantas conotações egoístas nas nossas orações. Nós podemos pedir o que nós quisermos. E Deus não nos oferece só metade do reino, Ele nos oferece o reino todo. O reino eterno, o céu. Por isso João Batista, ele gasta a sua vida com algo que vale a pena. João Batista derrama o seu sangue, dá a sua vida por algo que vale a pena. Humanamente parece derrotado, mas na fé é vitorioso. Todos os mártires são vitoriosos na fé. Que João Batista seja um exemplo e um testemunho para nós também aprendermos a todo custo, defendermos a verdade, a nós estarmos mais aprisionados pela verdade do que acorrentados no pecado, e que também nós possamos cada vez mais aprender o que de fato e realmente tem valor e é importante, principalmente diante de Deus, para nós não cairmos na loucura que essa mulher fez de gastar o seu pedido pedindo a morte de um inocente. Nós possamos também aprender a rezar pedindo a nossa salvação, pedindo a nossa santidade. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, e a Virgem Maria nos cubra com seu manto sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.